soprando, mas é te adorando. Olá, professora. Boa noite, professor. Tudo bem? Eu só entrar aqui. Oi! Que prazer, viu, receber o senhor nessa live. Igualmente. O senhor não tem ideia de como essa live foi comentada, discutida, esperada pelo pessoal aqui da Paraíba, que ama muito o seu trabalho. Puxa vida, fico muito contente com todos aí e agradeço muito o convite, a oportunidade de discutirmos aqui um pouco essas questões de PIS e COFINS, FD e tudo mais. Isso, olha o que eu tenho aqui comigo, ó. Olha só. Esse aqui é na cabeceira, professor. Tem que ter, né? Ótimo. E está saindo a terceira edição agora. Vai ser online, por enquanto, digital. Que maravilha. Que maravilha. Pessoal, eu gostaria de pedir a vocês, o som tá aí bom, a imagem tá boa, como é que tá aí, gente? Tá tudo certinho, né? Eu queria pedir para vocês aí, deixar os coraçõezinhos aqui para mim e para o professor Fábio. E as perguntas vocês vão mandando aí, que na medida do possível a gente vai tentando responder. Pega também esse aviãozinho aí, pessoal, e manda para os amigos que não podem perder essa live, que ela vai ser incrível. O professor Fábio é advogado e contabilista, mestre em ciências contábeis, escritor, né? Escreveu esse livro maravilhoso aqui sobre PIS e COFINS. Trabalha também com o pessoal do BSSP, não é, professor? Isso mesmo. Nós estamos com um projeto muito bacana lá, do Pensar Contabilidade. Começou ontem, não foi isso? Isso mesmo, um projeto aí, um congresso bem grande, digital, online. Bem grande. Professor, a gente já está com quase 1.000 inscritos em um dia, já está bem bombando lá as inscrições. Eu quero ver os paraibanos lá participando bastante, que o evento é gratuito, não é, professor Fábio? 100% gratuito, 100% gratuito. Vamos ter aí mais de 100 palestrantes, muito conteúdo, todos os assuntos relacionados à contabilidade. Professor, mas voltando aqui, ingressando no nosso tema, eu queria começar falando com o senhor em relação a essa situação de PIS e COFINS. As pessoas não dão muita importância, pelo menos é um sentimento que eu tenho como profissional da área. Eu presto consultoria na área de FD Contribuições, trabalho muito com esse projeto SPED, que é maravilhoso, fiscalizatório, né, professor? Extremamente fiscalizatório. O PIS e COFINS, ele é um tributo que ele representa mais ou menos 30% da arrecadação da Receita Federal. E é 100% para a Receita Federal. Então, eles têm um interesse pessoal em fiscalizar isso de uma forma bem efetiva. Então, eu queria que o senhor comentasse, eu peguei alguns pontos de suas palestras. Eu queria que o senhor comentasse a respeito, para a gente iniciar, afinal de contas, o que é receita para a Receita Federal? Receita do contribuinte. Bom, você começou logo com uma pergunta bem cheia de polêmicas, né? Tem polêmica, né, professor? O que é receita? Então, o que é que o fisco entende como sendo receita, né? Que existe até essa dificuldade de entender a base de cálculo do PIS e COFINS, não é isso? Sim. Isso eu comento muito na minha aula, e é muito comum na área jurídica a gente sempre responder alguma coisa com depende, né? Tudo depende. E eu pergunto em sala de aula, qual o fato gerador de PIS e COFINS? E o pessoal começa a responder, é faturamento, é receita bruta, é total de receita, é receita. Eu falo, depende, e de fato depende, porque nós temos dois fatos geradores, um para o regime cumulativo e outro para o regime não cumulativo. No regime cumulativo, o fato gerador é a receita bruta. Então é importante delimitar
no regime cumulativo não são todas as receitas, mas apenas a receita bruta, que basicamente são as receitas da atividade da empresa. Então, pensando numa empresa comercial, aquilo que ela tem de receita da venda dos seus produtos faz parte da sua receita bruta. Se ela tem uma aplicação financeira, ela vai ter uma receita, mas aquela receita não será tributada no regime cumulativo, porque não faz parte da receita bruta. Já no regime não cumulativo é diferente. No regime não cumulativo, ele alcança a receita bruta e todas as demais receitas. Então, a gente tem essa diferença, né? No regime cumulativo, apenas receita bruta, e no regime não cumulativo, todas as receitas, e aí tem um monte de polêmicas também envolvido. Por exemplo, se a empresa ela é uma revendedora de, por exemplo, é um supermercado de produtos alimentícios, mas ela tem uma receita de um aluguel, isso aí, ela sendo lucro real, entraria na base de cálculo, o senhor está dizendo, não é isso? Isso mesmo, exatamente. Se ela for do lucro real, todas as receitas, porque ela vai ser regime não cumulativo, todas as receitas entram, como o seu exemplo do aluguel do supermercado. Isso mesmo. Excelente. Professor, eu tomei a liberdade... pode dizer. Até aproveitar, então, né, bem oportuno. Hoje nós divulgamos, inclusive na newsletter da BSSP, um artigo aí de um conterrâneo de vocês, um grande amigo, Jonathan Formiga, que é... eu amo o Jonathan. Ele fugiu das minhas lives, está fugindo de mim, professor. Acho que ele está muito atarefado lá em Brasília, né? Não, brincadeira. Ele disse que eu não posso. Assim, mas ele é maravilhoso. Eu amo o Jonathan. E ele escreveu, né? Eu já até escrevi alguns livros com ele, é professor lá na BSSP, e ele publicou um artigo no nosso blog da BSSP, depois vocês entram lá no blog, é bsspblog.com.br, e tem esse artigo do Jonathan que ele fala sobre receita e os vários tributos que tomam como ponto de partida, não necessariamente ponto de partida, mas que tem relação com a receita, o próprio ICMS, né? Quando você vende uma mercadoria, você tem receita, circula, é fato gerador de PIS/COFINS, ICMS, e ele faz essa relação de todas essas bases que envolvem receita. É bem interessante, recomendo a leitura do artigo do nosso amigo aí da Paraíba, de João Pessoa. Ele é maravilhoso, ele é incrível. Professor, eu tomei a liberdade de pedir aqui às pessoas, antes de nossa live, que me enviassem algumas situações de dúvidas, né? E eu, pessoalmente, também, claro, iria aproveitar a oportunidade de ter o senhor conosco. Eu queria que agora, nesse momento, o senhor tratasse, quando o senhor fala da não cumulatividade sui generis. Esclarece para a gente esse ponto, por favor. Muito bem. Quando a gente for pensar em PIS e COFINS, é fundamental esquecer todos os demais tributos. Que é muito comum, né? A pessoa na empresa que apura PIS e COFINS, ela apura imposto de renda, ou então ela apura ICMS, e vai lá apurar PIS e COFINS com base nesses conhecimentos. No caso da não cumulatividade, é mais comum ainda, porque qual que é o tributo clássico não cumulativo? O ICMS. Décadas, ele é não cumulativo. E aí, quando surgiu a não cumulatividade do PIS, lá em 2002, e depois da COFINS em 2003, as pessoas muitas vezes foram apurar PIS e COFINS com base naqueles conhecimentos que elas tinham de ICMS, que é natural a gente fazer isso, né? Aproveitar o conhecimento prévio. O senhor tem um conselho que diz assim, entra na caixinha, né? Exato, você não pode. Então, você tem que temporariamente esquecer o ICMS, porque... Eu vejo muito isso na prática, as empresas cometendo erro, mas por que você faz assim? Mas é que no ICMS é assim, eu achei que no PIS e COFINS também era. Normalmente não é. Isso. Normalmente não é. Não é. Porque para PIS e COFINS... É uma outra visão. Na verdade, é uma outra forma de calcular e de lidar com a tributação. Eu acho que um dos grandes erros da não cumulatividade do PIS e da COFINS foi terem chamado isso de não cumulativo. Porque quando chamaram... É verdade. Porque quando chamaram de não cumulativo, a gente pressupõe o quê? O que é a ideia de não cumulatividade? A cada operação, você tomar crédito da operação anterior. Isso é a ideia que vai além de termos jurídicos, né, em termos econômicos. Não cumulatividade é isso. A cada operação, eu tomo crédito da operação anterior. E aí, quando criaram o PIS e COFINS, se imaginava que era algo semelhante, mas não é nada disso. Foi criado até um método diferente, que foi dado o nome de método
indireto subtrativo. Olha o nome disso. Método indireto subtrativo. E, basicamente, o que ele pressupõe, esse método? Olha, esquece o ICMS. Porque no ICMS, uma empresa tem o débito e esse débito depois é aproveitado pela outra empresa. Tem a transferência, inclusive via documento, né, ali na nota fiscal é previsto aquilo. No caso de PIS e COFINS, o crédito nasce dentro da empresa. Ele não vem por transferência da outra empresa lá. Tanto isso é verdade, e é importante para a gente entender a não cumulatividade, assim, desde essa questão teórica, para não cometer confusões depois. Quando você compra de uma empresa do lucro presumido, o cara do presumido paga 3,65 de PIS e COFINS. E a empresa que comprou do lucro real, ela vai tomar crédito de 9,25. Um crédito maior, que é algo inimaginável para a ICMS. A ICMS sempre aproveita no valor que o outro destacou. PIS e COFINS não. É fixo, né? Exato. É fixo, professor. Isso. Ai, professor, minha mãe entrou na live. Deixa eu mandar um beijo, mãe. Minha linda, obrigada, mãe. Já pensou a mãe entrar na live? Fiquei vermelha agora. O tema não é dos mais agradáveis, mas é necessário. Boa noite, mãe. O professor Fábio, eu queria agora que o senhor também falasse de uma coisa que eu achei super interessante na sua palestra, foi essa situação da receita contábil e da receita tributária. O senhor disse que isso tem um significado todo diferente para a FD Contribuições. Sim, ponto importante também. Como eu estava colocando, no regime cumulativo, eu tributo só o que é da atividade. Beleza? Isso. No regime não cumulativo, são todas as receitas. E aí vem a discussão. O que são todas as receitas? O que a lei diz? A lei não detalha, a lei não explica o que são todas as receitas. A gente vai encontrar isso no quê? Você analisando soluções de consulta da Receita Federal, discussões que vão até o CARF ou para a Justiça, e nesse ponto você vê muito o quê? Que o fisco, ele meio que toma emprestada a definição contábil. Então, tudo aquilo que é receita para contabilidade seria receita também para fins tributários no regime não cumulativo. Então, destacando aqui nessa questão de a receita contábil ser sinônimo, seria no regime não cumulativo. Não é que isso está na lei, não está na lei, mas na prática é o que o fisco faz. Então, inclusive, eu sempre aconselho, até o negócio está muito na moda, se falar em compliance tributária, essas coisas, é fundamental você cruzar, né? Você cruzar as informações da FD Contribuições com as informações da sua escrituração contábil, porque de repente você coloca um valor X de receita na sua contabilidade e na FD Contribuições é Y, outro valor. Ou seja, um cruzamento muito simples que a Receita Federal pode fazer e detectar por que dessa divergência. Porque lembrando, todas as receitas da empresa, sejam elas tributadas ou não. Então, mesmo que tenha alíquota zero, suspensão, não incidência, tem que informar tudo. E seguindo esse raciocínio do fisco, então teria que bater, ou está muito próximo, o que você coloca de receita na FD Contribuições do que você coloca de receita na contabilidade. E o que a gente vê na prática, em alguns casos, até algumas divergências. Você citou o caso do supermercado, acontece muito isso, inclusive recentemente nós tivemos uma solução de consulta da Receita Federal sobre isso. Aquelas doações que as empresas recebem, às vezes chamado de bonificações. Então, você recebeu, digamos, supermercado, inclusive é comum, quando eles vão inaugurar uma nova loja, eles ganham lá um enxoval de inauguração de loja. Ganham produtos para inaugurar a loja. Esses produtos que eles ganham, contabilmente, normal, o contador trata aquilo como receita na contabilidade. Ele coloca lá... Tem que ir para a conta de resultado, isso. Sim, então é muito natural na contabilidade, debita estoque, acredita outras receitas, alguma coisa assim. Só que para PIS e COFINS, as empresas normalmente não tributam isso. Pelo menos na prática, é raro eu encontrar uma empresa que tribute. E aí o que eu coloco? Não, mas isso não é receita. Poxa, mas cuidado, na contabilidade você colocou como receita, e agora você vai discutir com o fisco que não é receita, a gente pode discutir em termos jurídicos tudo isso, né? Tudo pode se discutir, mas tem que ficar bem claro, se você colocou alguma coisa como receita na contabilidade
e não ofereceu a tributação para PIS e COFINS, e não tendo exceção legal, tem risco fiscal ali. O senhor concorda, baseado nesse entendimento de receita total, que o fisco ele deveria, então, entender também relacionado à despesa? Seria despesa total? Ou só Sim. aquela despesa efetiva? Você fala em relação aos créditos, né? Isso. Então esse que é o grande problema da não cumulatividade. Pois que você colocou, eles não consideram todas as despesas, não é isso? Exato. A não cumulatividade sui generis, né, como você citou também. Se a gente pensa em lógica da não cumulatividade, se eu tributo toda a receita, em termos lógicos, toda a despesa deveria dar crédito. Simples assim, sem confusão. É o que deveria ser, em termos lógicos. Só que aí também é outra dica que eu dou. Não usa lógica para PIS e COFINS, porque PIS e COFINS não tem lógica. Infelizmente não tem lógica. O senhor falou deixa eu pegar aqui, achei muito interessante a frase que o senhor utilizou. O senhor falou que era a legislação era volumosa, extensa e instável, não é isso? Exatamente. É um grande problema de PIS e COFINS, aquele monte de leis, decretos, instruções normativas. Se bem que ultimamente deu uma parada, as mudanças diminuíram, não está mudando tanto mais da legislação. Só que a gente tem um outro problema. A lei não tem mudado. Eu quero registrar a presença da Terezinha Carvalho, que é a nossa coordenadora da Comissão da Mulher Contabilista do CRC aqui da Paraíba. Minha e do amiga. meu querido amigo Fernando, contador, está aqui prestigiando a gente também, viu, professor? Ai, que bacana. Mas pode dar continuidade. Abraça eles aí. Então, o que eu estava comentando, essa questão, então, primeiro, de usar lógica, é um grande problema para PIS e COFINS, porque, infelizmente, não tem lógica, ele é cheio desses problemas. E na questão da legislação, que eu estava citando, a legislação, as leis têm mudado menos. Só que a gente tem um complicador hoje, que são as decisões, as mudanças de entendimento. Vem o judiciário, muda o entendimento, vem a Receita Federal, muda o entendimento, vem o CARF. Então, ainda que a lei não mude, a gente tem que ficar acompanhando constantemente soluções de consulta, decisões do CARF, da Justiça. Eu falo, às vezes, uma aula que eu dei a Terezinha está dizendo aí que é muito sua fã, viu, professor? Não, ela é uma grande amiga. Professor, eu queria... Entrando nessa visão aí do fisco, uma coisa que muito pouca gente sabe, mas que eu estou acompanhando o seu trabalho, estou vendo como é que o senhor está lidando com essas situações. Perdão de dívida. Como é que é tratado? O senhor falou que é uma polêmica que veio a surgir. Por exemplo, se para o fisco lá ele perdoa uma dívida de ICMS, aí o pessoal também retira da base do PIS e COFINS. Entendeu? Sim, esse é outro... eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Ótimo. E realmente, né, a gente está discutindo aqui a quantidade de riscos que nós temos em PIS e COFINS, que muitas vezes as pessoas não imaginam. Isso que eu vejo, porque às vezes a empresa pode adotar um padrão dela ser mais agressiva. Ok, ela quer correr risco, ela quer discutir. Ok, tranquilo, é a opção da empresa. Mas um grande problema que eu vejo em PIS e COFINS é que as empresas correm riscos sem saber que estão correndo risco. E podem ser autuadas de uma hora para outra e vai ficar lá, meu Deus, nunca imaginei. Um exemplo disso é o caso de perdão de dívida. Então, você tem uma dívida, está lá registrada na sua contabilidade. Essa dívida foi perdoada. Contabilmente, vou lá, né, debito lá o meu passivo e credito alguma conta de resultado. Não sei que nome que você vai dar, se vai ser outras receitas, perdão de dívida, mas é uma conta de resultado. E pela regra contábil, creditei conta de resultado, tenho receita. Está lá na receita. Está lá na receita, na contabilidade. Seguindo o raciocínio do fisco, consequentemente, é uma receita para PIS e COFINS no regime não cumulativo. Então, quando você tem um perdão de dívida de um fornecedor, ou mesmo, o que é pior, um perdão de dívida tributário. Você está devendo para o Fisco Federal, vem um desses financiamentos
perdoa parte de multa, juros, a posição do fisco é que você tem que oferecer isso à tributação. Inclusive, esse último parcelamento que nós tivemos, que teve perdão de dívidas, esses valores, a Receita Federal, inclusive, se manifestou a respeito, que precisa ser tributado. Isso não aconteceu, por exemplo, no Refis, no país, porque nesses casos anteriores, a lei trouxe, o valor que eu estou perdoando não é base para PIS e COFINS. Mas como o último não trouxe, a posição da Receita Federal é que teria que tributar. Professor, esse mesmo entendimento entraria para o crédito presumido do TARI, das empresas que têm termo de acordo, porque as empresas aqui na Paraíba, elas têm termo de acordo e têm redução em cima do ICMS. Então, esse crédito presumido do termo de acordo, do TARI, também seria tributado de PIS e COFINS? Puxa, só vou dar notícia ruim aqui, né? Tem que aproveitar a sua expertise aqui para esclarecer para esse pessoal, porque olha só, professor, eu vi, a gente está numa época realmente de compliance, de diminuir riscos. Eu, quando faço as consultorias, muito me preocupa o pouco entendimento que o próprio empresário tem em se ligar no código, na classificação tributária dos produtos. Sim. Então, se eu vejo, tem profissional que está trabalhando com empresas que possuem TARI, que tem o crédito presumido, mas que não estão atentos que esse crédito é tributado por PIS e COFINS. Perfeito. O senhor concorda? Concordo. É uma das grandes polêmicas, que nós temos várias, né? E uma das grandes polêmicas do PIS e COFINS é justamente essa questão das subvenções. E aí, é claro, né, você tem algumas subdivisões nisso, você tem as subvenções para investimento, tem as subvenções para custeio. O que a lei de PIS e COFINS diz de maneira bem clara? Se for uma subvenção de investimento, não paga PIS e COFINS. Agora, se for aquela subvenção que o Estado te dá um crédito presumido e não exige uma contrapartida de investimento, não tem aquela contabilização diferenciada que vai lá no PL, ou seja, você pode usar aquele valor lá do crédito para pagar seus débitos de ICMS mesmo, normal, não precisa nem contabilizar diferente. Aí é de custeio. E neste caso, a posição do fisco, e tem inclusive decisões no CARF também, é que isso é tributado. Então, um ponto muito importante, diante de qualquer subvenção que você tem, esses créditos presumidos do ICMS, é olhar, é uma subvenção de investimento ou de custeio? Se for de investimento, inclusive, você tem que contabilizar de forma distinta, vai lá para o PL, não pode distribuir para sócios, né, tem aqueles requisitos. Ok? Aí não tributa. Agora, se não for esse caso, é a de custeio, a posição do fisco é que isso é tributado. O assunto, é claro, é muito polêmico, ele já chegou, inclusive, até o Supremo Tribunal Federal, mas o Supremo ainda não decidiu sobre o assunto. Na área administrativa ainda está tendo que se levar em consideração e juridicamente é que vai se discutir, então, não é isso, professor? Isso mesmo, e aqui é importante, né, sempre, né? Cada empresa tem que fazer a gestão do seu risco, né? Avaliar o que vale a pena correr de risco, não vale, o que dá para discutir, o que não dá. Esse assunto dos créditos presumidos, eu acho que é grande chance do contribuinte sair vencedor, mas ele tem que saber que se ele não tributar hoje, ele pode ser autuado pelo fisco. Autuado, multa de 75%. Então, o que eu recomendo? Você tem um crédito presumido, você não concorda que aquilo é tributado, já ingressa com uma medida judicial para discutir aquilo na justiça, ou se você não fizer isso, pelo menos tenha ciência que você pode ser autuado a qualquer momento. O Eduardo Cabral, ele é um amigo nosso e advogado aqui na Paraíba, ele está perguntando, e a LC 160? O senhor tem algum entendimento? Sim, essa LC 160 é muito importante, porque muitas vezes a Receita Federal ficava criando requisitos para considerar algo como subvenção de investimento que ele ia além das competências dela. Não cabia a Receita Federal colocar requisitos para o que é de investimento, não. A LC 160, então, ela deixou muito claro, olha, o fisco não pode exigir outras coisas além daquelas que já estejam na lei 160. Então, é muito importante, porque algumas pessoas entenderam o quê? Mas a partir da LC 160, nenhuma subvenção mais é tributada do PIS/COFINS. Não é bem assim. Ela continua com requisitos
para que algo seja subvenção de investimento, como a questão de ter a contabilização diferente, não poder distribuir para sócios. Mas além disso, é claro, além dos requisitos que estão na LC 160, o fisco não pode exigir outros. É verdade. Professor, na sua palestra, inclusive, que também me chamou a atenção, que o senhor chamou a atenção dos presentes para que eles tivessem atenção em relação ao cruzamento de informações da FD Contribuições com a SCD. Por exemplo, lá está todas as vendas, as notas fiscais estão enviadas na FD Contribuições detalhadamente. E, às vezes, a receita que você declara na SCD diverge da que foi na FD Contribuições. Sim, você podia exato. comentar um pouquinho? Claro, eu acho que sim, como eu até tinha citado, né, se fala muito em compliance, o mínimo do compliance você cruzar as informações da sua SCD com a tua FD, e que é rígido, e não sendo, você já saber que existe um risco. E aqui é muito importante, né, eu não estou dizendo para as pessoas, olha, saia tributando as doações recebidas, saia tributando as subvenções, saia tributando o perdão de dívida. Tudo isso dá para se discutir, mas tem que ter ciência que a posição do fisco que isso tudo é tributado. Se você não quer tributar, ou vai fazer gestão do risco, ou já entra com medida judicial. Então, em termos de compliance, evitar riscos, é fundamental. Todo mês, você cruzar aquela receita da sua contabilidade, que vai lá para a ECD depois, com a tua receita da FD Contribuições, e elas teriam que ser equivalentes. É claro que tem receitas contábeis que não serão tributadas, porque a própria lei diz que não são, ou então você tem uma alíquota zero, benefício fiscal, mas lembra que a FD Contribuições, ela trabalha com aquele conceito, informe todas as receitas tributadas ou não. E toda vez que for não tributada, tiver algum benefício fiscal, você tem que justificar, olha, é alíquota zero com base no código de receita tal, aquelas tabelas da FD Contribuições. E nós temos os CSPs para isso. O senhor citou um exemplo muito bem citado das receitas financeiras. E o senhor falou lá, né, do regime da não cumulatividade, citou o decreto 8426, que fez uma mudança de alíquota, foi em 2015, não foi, professor? Foi para 0,64%. O senhor poderia citar um pouquinho para a gente? Não, perfeito. O que acontece? Então, no regime cumulativo, regra geral, a receita financeira você não tributa, a não ser que a sua atividade seja financeira. Já no regime não cumulativo, eu tributo todas as receitas, inclusive as financeiras. Acontece que, durante 10 anos, nós tivemos alíquota zero para a receita financeira, de 2005 a 2015. Alíquota zero, não pagava, beleza? Em 2015, foi um período de crises econômicas, né? Com a crise atual que a gente está vivendo agora, aquilo lá não foi nada, né? Mas, enfim, aquilo foi fichinha, né? Foi fichinha. Mas, enfim, tivemos uma crise econômica lá e voltaram a tributar PIS e COFINS sobre receitas financeiras, mas com uma diferença. Ao invés de ser nas alíquotas básicas do regime não cumulativo, 1,65 e 7,6, foram trazidas alíquotas de 0,65 e 4, que são alíquotas diferenciadas. Diferenciadas, entra com o CST 02, não é isso? Se eu não me engano. Isso mesmo, bem observado. Algumas pessoas ficavam na dúvida, mas 0,65 e 4 então é cumulativo? Não, não é cumulativo. É não cumulativo, mas que, por coincidência, é a mesma alíquota do regime cumulativo das financeiras. Mas é uma receita não cumulativa. Um CST 02, como você citou. Eles fizeram só uma pequena diferença. Eu acho que o que ficou tributado foi juros sobre capital, ficou 1,65 e 7,6, e as variações cambiais aqui ficaram sem alíquota nenhuma, ficou com alíquota zero. Não foi isso? Isso mesmo, correto. Aliás, né, a gente tem que tomar muito cuidado com PIS e COFINS, né, porque ele é cheio de detalhes. Esses tempos, inclusive, eu escrevi um artigo que é as inúmeras formas de tributar receitas financeiras, porque cheio de detalhes. Você deu o exemplo de 2 casos aí, né? O JCP, que é 1,65 7,6, variação cambial, que é alíquota zero, tem as outras que é 0,65 e 4, mas até quando eu fui escrever esse artigo, daí eu pesquisei bastante, soluções de consulta, fiquei impressionado com
quantos detalhes tem, e a gente não pode nem mesmo dizer, regime cumulativo, receita financeira não tributa. Não é verdade. Tem exceções. Se você for um banco, você tributa, ou dependendo da atividade que você está no regime cumulativo, pode tributar. Um caso, por exemplo, uma empresa que é holding. Se ela for uma holding, mesmo ela sendo do lucro presumido, regime cumulativo, as receitas financeiras, tem decisões do fisco tributando isso, então tem que tomar um cuidado. E até por isso que eu escrevi esse artigo, recomendo depois a leitura, vocês encontram ele, está aberto. Ele está lá no site da minha empresa, que é busca.legal. Ai, que legal. Divulga mesmo, porque a gente precisa desses entendimentos. Olha só, o senhor veja aí, a gente deu um exemplo só de um tratamento de receita financeira. Se brincar, tem 3 ou 4 CSTs diferentes que você tem que declarar no FD Contribuições, né? Sim, isso mesmo. Nós temos aí Pode falar. Tem que ter um bom entendimento. Tem que ter um bom entendimento, porque essas informações que vão lá, o poder fiscalizatório, sem sombra de dúvida, deve ter contribuições enorme. Muito diferente da né? Você citou a questão da receita financeira. Nesse artigo, inclusive, eu coloquei os CSTs possíveis. Receita financeira pode ter CST 08 de não incidência, pode ter CST 02 de alíquota diferenciada, pode ter CST 01 de alíquota básica, pode ter CST 06 de alíquota zero. Então, vocês têm ideia das possibilidades que nós temos sobre receitas financeiras. Daí, professor, uma necessidade enorme de quem trabalha com a entrega da FD Contribuições ter um entendimento sobre a legislação do PIS e COFINS. Como o senhor bem falou, não é igual o regulamento de ICMS. Não existe um regulamento que fala, olha, isso aqui é tributado, isso aqui não é. É necessário uma análise, não é isso? Então, vamos lá, alguns pontos. Até eu estou compartilhando aqui agora, eu coloquei no nosso chat o link para esse artigo que eu citei há pouco, então está no chat aqui do nosso bate-papo. O que acontece? Sempre citava nas minhas aulas da PIS e COFINS, a gente tem uma legislação esparsa, você não sabe nem por onde começa, uma confusão. Mas nós tivemos, contudo, a Instrução Normativa 1911, que foi uma espécie de um regulamento. Eles chamam isso de regulamento, é até algo meio estranho, né? Porque regulamento normalmente é por decreto, mas nós tivemos um regulamento de PIS e COFINS por meio de instrução normativa, lá no finalzinho de 2019. É positivo, né? Porque assim, a gente sempre cobrou a necessidade de ter um regulamento atualizado do PIS e COFINS, agora... Mas, enfim... Porque é um tratamento diferente. É uma coisa que ninguém discutia. Uma outra situação que me chamou a atenção na sua palestra, que o senhor falou em relação à extensão da não cumulatividade, que existiam 2 correntes de pensamento, que seria a constitucionalista e a legalista. Eu sou mais adepta à constitucionalista, e eu queria que o senhor falasse. Claro que a legalista é a que vai prevalecer, né? Porque aqui o fisco atua. Mas eu queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre isso, que eu achei muito interessante o seu ponto de vista. Mas você prestou atenção na minha palestra mesmo, hein? Sim. Sou sua fã. Eu sou sua fã. Essas coisas de fã. Você não sabe. Mas eu fico muito contente com isso. O que acontece? Então, de fato, isso também é outro ponto muito importante, né? A gente já discutiu um pouquinho os problemas da não cumulatividade do PIS e da COFINS. É muito complicado. O senhor me dá licença, só uma licença, professor, vou lhe interromper. Gente, essa live vai ficar gravada. Estão pedindo para gravar a live, professor. Vai ficar gravada. Amanhã eu estou colocando no canal do YouTube, aí vocês vão ficar à vontade para assistir. Fica aqui também no IGTV do Instagram, tá bom? Ótimo. Chama aí os seus amigos. Cadê meus corações que eu não estou vendo? Eu quero os coraçãozinhos aqui. Pode continuar, professor. Me perdoe. Bom. Não, imagina, ótimo. Então, na área jurídica, é muito comum você ter essas correntes de entendimento, né? E você começa discutindo algum assunto, no final chega em 2 grandes correntes. Na não cumulatividade, a gente tem a chamada corrente constitucionalista
e a corrente legalista. Linhas gerais, a corrente constitucionalista entende o quê? Já que PIS e COFINS tributa todas as receitas, todas as despesas deveriam dar crédito, nós temos um princípio da não cumulatividade, o legislador não pode limitar esse princípio. Então, basicamente é isso. O legislador não pode limitar o princípio. Se eu tributo todas as receitas, todas as despesas deveriam dar crédito. Simples assim. Ótimo. A corrente legalista, e que é seguida pelo fisco, ela já entende o quê? Não, para PIS e COFINS nós não temos um princípio da não cumulatividade. Tem princípio para o ICMS, tem para o IPI, mas para PIS e COFINS não teria princípio da não cumulatividade. Consequentemente, o legislador é livre para dizer do que você pode ou não tomar crédito. Então, daí o que acontece? Se a gente vai na Lei 10.637, que é a lei do PIS não cumulativo, e na Lei 10.833, que é a lei da COFINS não cumulativa, lá no artigo 3º, nós vamos encontrar uma relação de créditos, sei lá, bens para revenda, insumos, energia elétrica, aluguéis, são 11 casos, 11 créditos básicos. Para a corrente constitucionalista, aqueles 11 casos são exemplos, mas não está limitado àquilo, qualquer despesa dá crédito, aquilo é só exemplo. Para a corrente legalista, aquela lista é taxativa, é só daquilo que você pode tomar crédito. Então veja, né, elas são antagônicas. Para uma, qualquer despesa dá crédito, para outra, só o que está na lei. As duas formas de pensar são corretas. A palavra final sobre isso cabe ao Supremo Tribunal Federal, ele ainda não se pronunciou, o assunto já chegou até lá, já foi declarado repercussão geral, mas não votou ainda. O que nós temos de maneira prática? O fisco segue a corrente legalista e os tribunais, em geral, seguem a corrente legalista também. Então, por mais que a corrente constitucionalista seria a mais adequada, seja a mais bonita, tudo seria mais justa, né, professor? Seria mais justa. Só que ela não está na moda. Ela não está na moda. Nunca esteve para o fisco e no judiciário em geral também não. Até quando a gente discute o que é insumo ou não. Se a gente está discutindo o que é insumo, é porque a gente está sendo legalista. Porque essa ideia do que é insumo está na lei. Agora, se você quer seguir a corrente constitucionalista, tudo daria crédito, não precisaria discutir o que é insumo. Existe até pensamentos divergentes. Eu lembro que o senhor citou até um autor que falava que o insumo é aquele que vai modificar e atuar diretamente, ter uma relação direta com esse produto. Porque até esse entendimento de insumo não fica muito claro, não é isso, professor Sim, Fábio? Isso mesmo, né? Porque o que acontece? Seguindo a corrente legalista, você tem lá a lista de créditos. E aí você tem um que é coringa, que são os insumos. Normalmente, o que a empresa não consegue encaixar em algum lugar, ela tenta encaixar em insumo. Então, na prática, o contribuinte quer colocar tudo em insumo, mas o fisco, ele sempre teve uma visão muito limitada, muito restritiva. É isso que você citou, da questão do diretamente aplicado no processo produtivo. Isso é da cabeça do fisco, não está na lei. Então, durante anos... O senhor também não concorda, né? O senhor também não concorda com esse pensamento. Não só eu não concordo, como nós tivemos uma decisão em 2018 do STJ, e o STJ disse, aquele entendimento da Receita Federal, do diretamente aplicado, aquilo está errado, aquilo é ilegal. Então, esse conceito restritivo morreu. E o STJ trouxe um novo conceito que passou a utilizar a questão dos critérios da essencialidade ou relevância. Você mostrar, olha, esse gasto é essencial ou relevante, e aí tem um pouco de polêmica se seria essencial ou relevante para a atividade da empresa ou essencial e relevante para o processo produtivo. Se a gente for olhar a íntegra da decisão, ela fala do processo produtivo, e com isso o comércio, por exemplo, não teria insumo. E aí é claro, né? Mas é injusto, eu também acho, mas pela decisão, e o entendimento do fisco da decisão foi nessa linha também, o comércio não teria direito a crédito sobre insumos. Só tem insumo quem produz algo ou presta algum serviço. Porque essa situação fiscalizatória que a FD Contribuições trouxe como uma grande ferramenta para o fisco, o senhor deu um exemplo lá que me chamou muita atenção. A questão de propaganda e publicidade.
Se fosse na DACOM, eu estou já mudando aí o assunto, estou trazendo para uma outra situação. Se fosse na antiga DACOM, o fisco não teria como saber se aquela nota fiscal se referia a isso. Já na FD Contribuições, o senhor falou que fica diferente. Ele já tem essa ferramenta e já pode, então, atuar aí como contrário à utilização dessa nota, não é isso? Isso mesmo. Esse é o grande impacto da FD Contribuições. Porque, em tese, vão as mesmas informações no DACOM e na FD. A diferença é que no DACOM era tudo resumido, não tinha transparência, e a FD é com transparência total. Lá no DACOM só dizia, né, o valor de insumo, eu não dizia o que era o insumo. Na FD Contribuições, você tem que colocar nota fiscal, vai o CNPJ do prestador. No caso do serviço, vai o item da Lei Complementar 116. Então, o fisco consegue saber que aquilo é um serviço de propaganda. É muito fácil, do lado dele, ele criar uma malha fiscal e dizer, olha, quem tomar crédito desses serviços aqui como insumo, já glosa. Pode automatizar, inclusive, o processo de fiscalização nessa situação. Então, é o grande risco da FD Contribuições, porque muitas vezes você pode ter feito algo errado, sem querer, no DACOM, ninguém estava sabendo. Mas com a FD Contribuições, isso fica muito mais fácil. E, inclusive, né, essa possibilidade que você permite de cruzar várias bases. Seja cruzar a FD Contribuições com a escrituração contábil, ou algo que o fisco vem fazendo, já vi algumas empresas que foram autuadas nesse sentido, inclusive, que é cruzando a FD Contribuições com a nota fiscal do contribuinte. Porque às vezes a nota fiscal tem uma informação e na FD Contribuições a pessoa coloca outra informação. Isso é muito fácil de pegar numa malha fiscal. E o fisco tem pego isso, já vi empresa que foi autuada por causa disso. Eu vejo muito, professor, problemas, o senhor também citou, e eu me identifiquei bastante, porque eu vejo muito problemas nos créditos que as empresas utilizam da conta de energia elétrica, por exemplo. A conta de energia elétrica, você chega, o cliente não tem muito entendimento, mas a pessoa que está fazendo a parte fiscal, ou que fez a parte fiscal, geralmente na consultoria, não diretamente eu seja a contadora, mas tem um outro profissional, e está lançado lá o valor destacado na nota. E isso é um grande problema. O senhor podia falar um pouquinho sobre essa situação? Sim. Em energia elétrica a gente tem oportunidade e tem risco. Isso. A oportunidade é o quê? Porque não é, né? Não é aquele valor que está lá na nota. Não. Como o senhor bem fala, ignora o papel, porque nesse momento não vai ser o mais importante. Porque o que acontece? Na conta de energia, em geral, você vai ter, além do consumo de energia, tem aquela contribuição de iluminação pública. Alguns lugares, alguns municípios chamam de CIP, contribuição de iluminação pública. Isso. Esse valor não é tem que ser deduzido. Tem que ser deduzido. Então, esse é o risco, porque tem muita empresa que toma do total, então está errado, teria que excluir a CIP, multas, juros, ou qualquer outra cobrança que venha na fatura que não seja de consumo de energia elétrica. Mas tem oportunidade também, porque tem muita empresa que toma crédito de energia só da área produtiva. E para PIS e COFINS é de qualquer área da empresa, é diferente do ICMS. Até voltando ao assunto do início da nossa live, esquece o ICMS. No ICMS a energia está restrita à área produtiva. Para PIS e COFINS é em qualquer área da empresa. Aí tem gente, as pessoas elas ficam limitadas à área produtiva e perdem esse crédito. Não é isso? Exato, isso mesmo. Então, algumas empresas têm oportunidade, você vai conseguir recuperar créditos, mas outras empresas têm risco, porque estão tomando da parte da CIP que não poderia. Gomes Bruna, ela está perguntando, tem demanda ativa, tem demanda reativa. São considerados consumo? Perfeito. Aquelas empresas, especialmente indústrias, que tem aquela questão da energia demanda contratada, ela paga um valor X para ter uma garantia de fornecimento de energia, e então ela paga um valor para ter aquela garantia e ela paga um outro valor pelo que ela consumir de fato. A posição do fisco sobre isso é que o crédito está restrito ao que você consome.
De certa forma é o que a lei diz também, né? Porque a lei diz energia elétrica consumida. Então você não poderia tomar crédito da energia contratada, mas só do consumido. Mas... E aí um outro ponto, né? Que às vezes as pessoas perguntam, dá para discutir? Aí a gente tem que lembrar artigo 5º da Constituição Federal. Tudo dá para discutir, tudo que você quiser. Mas tem coisas que não valem a pena. Juridicamente tudo é possível, Tudo é possível. Então, se você quer discutir, mas eu entendo que como a energia contratada também é necessário, eu preciso ter aquele gasto. Então, beleza, você pode discutir com base, por exemplo, no princípio da não cumulatividade, corrente constitucionalista deveria dar crédito. Mas se for seguir a corrente legalista, a interpretação ali da lei, infelizmente ela só fala em energia consumida, não abrangeria a energia contratada. Mas é injusto, professor, eu também acho. Eu também acho. Nós já está quase no finalzinho da nossa live. Passa rápido demais essa 1 hora do Instagram. Muito rápido mesmo. Nosso último tema, professor, é frete. Aquele frete, existe um frete que a empresa paga pelo frete, existe o frete que ela transfere a mercadoria, né, e também paga por esse frete, e existe o frete que ela paga na saída. E aí eu queria que o senhor falasse aí um pouquinho sobre isso. E aí eu vou ter que fazer mais uma propaganda, então. Tá. Depois, de novo, as pessoas vão lá no site da busca.legal. Eu escrevi 3 artigos, até dei o nome de trilogia para isso, que é uma trilogia sobre fretes, que foi o que você citou, frete na compra, frete na venda e frete na transferência. O que acontece? Frete na venda. A própria lei diz que você tem direito a crédito, artigo 3º, inciso 9. Frete na venda, dá crédito. Frete na compra. O frete na compra, ele compõe o custo da mercadoria. Então, você toma junto com a mercadoria. E aí tem uma polêmica. Se você comprar mercadoria com alíquota 0, consequentemente, você não teria direito a crédito. Então, o frete na compra é só se a mercadoria também te der crédito. Essa é a posição do fisco. E nós temos também o frete na transferência. O frete na transferência não é um frete na compra, não compõe o custo da mercadoria. Seria um frete na venda? E aí tem uma discussão jurídica, porque a lei ela diz que você pode tomar crédito sobre operações de venda. E aí o que as empresas discutem? Mas a transferência, o objetivo dela é vender a mercadoria. Então ela faz parte da operação de venda. E com base nessa tese, algumas empresas têm conseguido ganhar isso no âmbito do CARF, discutindo de forma administrativa. A Receita Federal não concorda. Se você tomar esse crédito, você poderá ser autuado. Mas no âmbito de discussão tem decisões favoráveis. Nesses artigos que eu citei, que vocês encontram, está lá aberto no site, eu inclusive cito todas essas soluções de consulta, decisões do CARF, para que a empresa possa tomar uma decisão. Eu vou tomar, vale a pena tomar um risco ou não? Então, de forma resumida, na venda pode, na compra pode, se a mercadoria te der crédito, na transferência, regra geral, a posição do fisco é que não pode, mas nos tribunais nós temos decisões favoráveis. Que maravilha! Professor Fábio, muito obrigada. Eu estou tão feliz desse papo que a gente bateu aqui. 1 hora e voou, o pessoal aí está todo encantado com o senhor. Eu queria que a gente finalizasse, o senhor deixasse suas redes sociais, o seu contato, e eu quero lhe convidar para uma futura live aí, quem sabe, de a gente voltar a esse assunto, que já estão me pedindo aqui. Eu preciso de mais tempo, 1 hora só, né? Então, professor, muito obrigada. Eu adorei também, estou à disposição, quando quiser só marcar, a gente volta aqui a bater um papo, foi muito legal, passou muito rápido mesmo. Rápido. Me adicione na rede social, que estou no Instagram, então você já consegue facilmente, a partir aqui dessa transmissão, já acessarem a minha conta também. Queria, inclusive, fazer um convite, se eu não me engano, vai ser na semana que vem ou na próxima semana, nós vamos, aliás, na semana que vem mesmo, vamos fazer um workshop de Psicofis gratuito também, eu e mais 2 professores, colegas. Eu tô dentro. Você já tá? Eu vi.
Então, aproveito e convido o restante do pessoal que está nos assistindo a participar desse workshop também. A gente vai falar sobre receitas financeiras, eu vou falar sobre a questão de insumos, tem outro colega, o Kleber, que vai falar sobre a questão de receitas, o que é a receita, total de receita. Então vai ser um workshop gratuito, bem bacana, quem puder participar, vou ficar muito feliz. E me sigam nas redes sociais, que eu sempre tenho compartilhado vários conteúdos, artigos que eu tenho escrito, então temas aí que podem ser bem importantes. O senhor foi muito generoso com todos nós. Todo mundo está muito, assim, incrivelmente feliz de ter esse momento com o senhor. Eles estão pedindo o link do workshop. Gente, entra no Instagram do professor Fábio, que ele está divulgando lá. O senhor quer como divulgar agora aí, professor? Vou tentar agora, se dá tempo de eu achar. Gente, muito obrigada. Essa live foi uma live que eu desejei muito, fiquei muito tempo aguardando a agenda do professor, que ele está lotado, mas valeu muito a pena. Muito obrigada, viu, professor Fábio? Ótimo. E olha, se inscrevam também lá, gente, no Pensar Contabilidade, hein? Pensar Contabilidade tá fantástico, cheio de professores e excelentes profissionais. Estou lá com o professor Edgar Madruga e o professor Fábio também está participando com todos nós lá. Sim, inclusive acabei de colocar aqui o link pro congresso, pro workshop. Beijo. René, meu amor, beijo, querido. Beijo, Andrews e Delena. Todo mundo aí dando tchau, professor. Muito obrigada. Boa noite para o senhor e até a próxima, viu? E eu não vejo a hora de poder voltar aí para João Pessoa. Ai, venha sim. Vamos receber o senhor com o maior prazer. Ótimo. Muito obrigado. Abraço a todos. Beijo para vocês, hein? Tchau. Tchau, tchau.